Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre... Olha, a torcida do Vasco é tão apaixonada que invadiu a conta de um atacante francês, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a parecer da Casa Civil, que rejeitou impugnações e recomendou que os 3 candidatos à licitação do Maracanã entrem na luta para ser gestores do estádio dos próximos 20 anos. Vamos falar também dos irmãos Lopes, um do Sub-15, outro do Sub-17, assinaram o seu primeiro contrato com um profissional, embora ainda estão na base, mas assinaram um contrato com um profissional, e o provável time que irá a campo sábado às 5h30 da tarde contra o Volta Redonda, lá em Caxiaca, no Espírito Santo. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo, e sábado a bola rola. E como rola lá em Caxiaca, no Espírito Santo, Vasco e Volta Redonda, 10ª rodada da Taça Guanabara, jogo que se o Vasco vencer fica muito próximo de consolidar sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que se terminasse hoje a fase de grupos da Taça Guanabara, o Vasco é o 4º colocado com 16 pontos, o Nova Iguaçu é o 3º colocado, o Fluminense é o vice-líder, o Flamengo o líder. O cruzamento das semifinais seria Vasco, Flamengo e Fluminense e Nova Iguaçu, com a dupla Fla-Flu tendo vantagem de 2 resultados iguais, né? Mas ainda tem 2 rodadas pela frente e tudo pode acontecer. Dependendo do resultado da dupla Fla-Flu e o Vasco vencendo os seus jogos, o Vasco pode até terminar a fase de grupos na vice-liderança, que daria ao Vasco a vantagem nas semifinais. Vamos aguardar, que futebol é uma caixinha de surpresas. Bom, e vamos começar falando sobre a torcida do Vasco, é tão apaixonada que já invadiu a conta do atacante Girafort, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome do atacante francês. Tudo começou numa brincadeira da Liga 1, que é a liga do Campeonato Francês, escrevendo em português uma foto do Girafort e o Payet juntos, vestindo a camisa da seleção francesa. Imagina os dois juntos novamente. Aí a torcida do Vasco invadiu a conta do jogador, uns escreveram em português, outros imaginam, devem saber francês, outros imaginam, entrou no Google Tradutor e traduziu a palavra em francês, uns dizendo vinha ser feliz, outros imaginam você fazendo gol de cabeça com o passe do Payet, entre outras coisas, tentando fazer o jogador sentir motivado e vir para o Vasco. Bom, na prática, o Vasco ainda não procurou o jogador, nem se sabe se vai procurar, nem se sabe se a 77 que pensa em relação a isso. Ou a 77 procura um atacante, né? O Vasco procura um atacante para reforçar a equipe, mas não se falou do perfil desse jogador. Geralmente a 77 gosta de jogador novinho, para revenda futura, e no momento eles pensam para a reserva do Zé, do Barret, desculpa. Mas seria uma boa ver o Girafort e o Payet juntos de novo
só que agora defendendo o Vasco. Imagina a tabelinha entre os dois, seria sensacional, mas vamos aguardar se o Vasco vai se interessar pelo jogador. Bom, o parecer da Casa Civil rejeitou impugnações, né? A dupla Fla-Flu tentou impugnar o Vasco, o Vasco também tentou mostrar que a dupla Fla-Flu estava fora da regra da licitação. A Arena 360 também tentou impugnar. Seja como for, a Casa Civil rejeitou todas e recomendou que os três, o Vasco com a da Torre, a dupla Fla-Flu e a Arena 360, entre na disputa pela licitação no Maracanã, que não tem ainda data para acontecer. E, bom, pela Casa Civil, os três estão aptos para lutar pela gestão do Maracanã nos próximos 20 anos. Lembrando que o governo do estado fez várias vezes renovação de licitação provisória para a dupla Fla-Flu, embora o Vasco sempre mostrou, pelo menos desde quando a 77 entrou na vida do Vasco, interesse pelo Maracanã. E o governo do estado, inclusive, teve um vídeo do Cabo de Castro, parecia tendo um lado. Bom, se a gente fica com um pé na frente e outro atrás, seja como for, a Casa Civil, pelo menos, disse que os três candidatos estão ok para brigar pela licitação definitiva do Maracanã. Lembrando que o governo do estado renovou a licitação provisória para a dupla Fla-Flu até essa temporada. Vamos aguardar aqui. Olha, o gramado do Maracanã está uma tristeza, parece que a dupla Fla-Flu administra muito bem, em modo hidráulico, no gramado do Maracanã. Mas vamos aguardar aqui. O governador do estado parece que ele não sabe separar o gosto pessoal dele, que ele é torcedor do time da Gávea, com o gestor, público. Mas vamos aguardar. E o Vasco assinaram o primeiro contrato profissional dos irmãos Lopes, o Bruno e o Matheus Lopes, que são jogadores da base. O Bruno do time sub-17 e o Matheus do time sub-15, né? Eles assinaram o seu primeiro contrato profissional, que vai até janeiro de 2007. Ambos são atacantes e eu confesso que eu não vi ainda os dois irmãos Lopes em ação, mas pelo que me falaram, são jogadores promissores. O Bruno, no caso, que tem do time sub-17, pela lógica, que vai subir para o profissional primeiro e o Matheus depois, mas pela lógica, mas não quer dizer que vai acontecer isso, como por exemplo o Thales e o Caio Magno, os irmãos Magnus. O Thales é mais novo que o Caio. O Thales subiu para o profissional primeiro, se bem que o Caio é ruim de bola. O talento estava no Thales, e o Thales até foi negociado para estar jogando um futebol norte-americano. E o Caio, a última vez que eu subi dele, ele estava jogando num time, se não me engano, estava no Madureira. Mas vamos aguardar para ver como fica essa evolução do futebol dos irmãos Lopes. Torço para que eles consigam subir para o profissional. Quem sabe o Vasco tem ídolos feitos em casa, que eles sejam esse símbolo do retorno do Vasco, fazendo ídolos em casa. Bom, e para encerrar o nosso boa noite, o técnico Ramon Dias, aliás,
tem muitos colegas doendo, porque o Ramon não vai para as coletivas, quem está indo é o Emiliano. Eu acho que, como diz a regra da matemática, a ordem de fatores não altera o produto. O Vasco tem, no meu modo de ver, 2 excelentes treinadores que, por coincidência, são familiares, pai e filho. Um conhece um modo do outro de pensar, são conectados. Há quem diga que há uma mudança de bastão, né, entre o Ramon e o Emiliano, mas não se tem data para acontecer isso, porque a gente vê um entrosamento até raro no futebol, que a gente cansou de ver. Já existiu muito no futebol auxiliar tentando derrubar o treinador para ter a grande chance de virar treinador, e inverso também. Então, quando se tem um treinador e um auxiliar trabalhando unidos, eu acho que tem gente treinando sobre isso. O que o Emiliano fala na coletiva não é muito diferente do que o Ramon pensa. Então, a ordem dos fatores não alteram. Eu até gostaria que o Ramon fosse mais para a coletiva, já que o treinador é ele, mas o Emiliano entrando também não faz. O modo na comissão técnica de pensar não muda. Bom, então é isso, galera. Mas sobre o provável time, a única possível mudança, o Safosa entrando no lugar do Zé Gabriel e a dupla zaga titular, Medel e João Vitor, que cumpriu suspensão automática contra o Botafogo, já que o Menel havia sido expulso contra o Fluminense, o João Vitor havia tomado o 3º cartão amarelo. Eles retornam fazendo um trio de zaga com o Léo. Então, são essas mudanças. O resto é tudo que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco contra o Volta Redonda: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, João Vitor e Léo, Lucas Pinto, Zé Gabriel, Safosa, Camares, Paia, David e Varé deverão ser esses 11 que iniciarão jogando sábado lá em Caxias, no Espírito Santo. Mas vamos aguardar, quem sabe, estamos na quarta-feira, tem mais 2 treinos para ser realizados. Pode ser que tenha alguma outra mudança também, mas inicialmente não deve sair muito disso. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, mas hoje falaremos sobre Fórmula 1, que teve o início da pré-temporada lá em Bahia. Até mais.